E aí pessoal, tudo bem? A gente já viu aqui no canal que a localização de um empreendimento é muito importante para o sucesso dele. Nós também já vimos alguns aspectos que não podem deixar de ser levados em consideração na hora de tomar uma decisão como essa. No vídeo de hoje nós vamos começar a conhecer as principais técnicas que existem para a definição de localização de instalações. Então fica ligadinho, não perde nenhum lance hoje e roda a vinheta. E aí gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Produzindo. Nós temos aulas aqui toda terça e toda quinta, todo sábado nós temos vídeo extra, tem bastante conteúdo aí para você maratonar no nosso canal. E esse é o nosso segundo vídeo falando de localização de instalações. No primeiro vídeo que nós comentamos de aspectos mais gerais que não podem ser deixados em consideração na hora de um projeto, de uma nova instalação, que é a sua localização e qual a importância disso para o empreendimento, para a empresa, para a organização. Hoje nós vamos começar a conhecer algumas técnicas que são essenciais, são básicas para nós determinarmos com um pouco mais de certeza e acertabilidade a localização de uma instalação. A primeira técnica que nós vamos conhecer é o método da ponderação qualitativa. A ponderação qualitativa é o mais simples de todos os métodos que nós vamos estudar, que eu vou apresentar para você. Se você já conhece matriz Guth ou qualquer outra matriz de ponderação, bom, é exatamente isso que você está pensando, é a mesma coisa. O método da ponderação qualitativa, ele tem as seguintes características. Ele vai ser nada mais nada menos do que o elenco de características analisadas de maneira qualitativa, ou seja, aqui eu não estou falando de valor, aqui eu não estou falando de distâncias, aqui eu não estou falando de quantidade de cargas transportadas, aqui eu não estou falando de impostos, estou tratando apenas variáveis qualitativas. Esse método ele é sempre indicado a ser utilizado em parceria com outro método de localização de instalações, nunca de maneira isolada, até porque é uma análise qualitativa. Após serem elencados esses aspectos a serem ponderados, cada um deles recebe um valor, recebe um peso, vamos assim dizer, e a soma de todos os pesos precisa ser igual a 1, por conta que a totalidade do valor da análise é 100%. Na sequência, é importantíssimo definir quais as regras de pontuação. Se um dos seus fatores é clima ou disponibilidade de mão de obra e você está pontuando ali de 0 a 10 ou de 0 a 5 ou de 0 a 100, você precisa definir como essas pontuações são feitas, e isso para cada critério que é analisado. Na sequência, você pontua cada localização que você está aí tentando, analisando, que você está vendo a viabilidade para o seu empreendimento, multiplica pelos pesos e a soma total para cada localização, para cada provável localização, vai ser o resultado que vai ser comparado. E o resultado que der maior é aquele que vai... E a localidade que der o maior resultado, ou seja, a maior soma das multiplicações, vai ser aquela localidade, vai ser a localidade selecionada segundo esse método da ponderação qualitativa. Bem tranquilo, bem simples, e para não restar dúvida, vamos aqui para o Excel. E só lembrar vocês que esse material está disponível, ó, nesse linkzinho, ó, aqui do lado, que está aparecendo. Você pode acessar e baixar gratuitamente esse exemplo e outros exemplos que nós do canal Produzindo preparamos para você praticar esse conteúdo. Oi gente, já estamos aqui no Excel. E aí, como vocês podem ver, essa é a planilha que a gente disponibilizou para vocês. Aqui eu deixo as etapas da ponderação. Aqui eu deixei para vocês as etapas da ponderação qualitativa, algumas informações, vantagens e desvantagens da técnica e o caso em si, ok? Nós elencamos aqui 6 fatores relevantes, cada um com um peso relativo. Cada peso relativo ele soma 1 e nós estamos decidindo entre 3 localidades: localidade A, localidade B e localidade C, e elas já receberam as suas pontuações para cada um desses fatores. Bom, como acontece, né, a ponderação qualitativa? Bem, todas as notas da localidade A, elas serão multiplicadas pelos pesos correspondentes desses fatores, né? Fiz aqui só a multiplicação. Idem para a localidade B, os fatores relevantes são multiplicados pelos pesos, da mesma forma, e idem para a localidade C. Os fatores relevantes também são multiplicados pelos pesos. Ao final, eu realizo, deixa eu
só fazer aqui. Fator relevante vezes C, né? Ao final, eu só preciso... eu só vou precisar aqui fazer a soma dos resultados dessas multiplicações para A, para B e para C. Pedi uma soma para A, arrastei aqui, copiei a fórmula para B e para C. Vamos conferir aqui os resultados. Bom, para A e B eu tive 78.7 e 81.7, enquanto eu tive 88.7 para a localidade C. Como ela obteve maior pontuação nessa técnica, ela é a localização desejada, ela é a localização, na verdade, é que leva mais vantagem frente às outras, segundo o método da ponderação qualitativa, com esses pesos e com essas pontuações para esses fatores relevantes. E aí, pessoal? Legal? Bem bacana, bem simples, bem prático, bem rápido. O sucesso desse método está no bom senso da distribuição dos pesos e da qualidade com que foram elaborados os critérios de pontuação. Esses dois itens são chaves para você ter uma ponderação qualitativa de qualidade. O nosso segundo método é o método da análise dimensional. No método da análise dimensional, nós já conseguimos combinar aspectos financeiros, como por exemplo o preço do terreno, o preço do aluguel, ou a parcela do financiamento daquele terreno ou daquele imóvel, com aspectos qualitativos, ou seja, é uma ferramenta que me dá um leque de análises um tanto maior. A grande questão da análise dimensional é que ela só acontece em pares. No exemplo que eu mostrei para vocês de ponderação qualitativa, eu tinha 3 localizações e eu conseguia analisar todas de uma vez só. Da mesma forma, se eu tivesse 20, eu também conseguia pontuar e ponderar todas as 20. Mas na análise dimensional, eu só consigo fazer análises em pares. Ou seja, se eu tiver uma localização A, uma localização B e uma localização C, eu preciso aplicar a análise dimensional primeiro para a localização A em comparação com a localização B, depois da localização B com a localização C e depois da localização A com a localização C. E depois ver, utilizando aí um jogo de lógica, qual das 3 é a melhor. Então, apesar de incorporar fatores diferentes, de naturezas diferentes, eu tenho essa limitação que a análise se dá em pares. E por que ela se dá em pares? A análise dimensional de um par, ela vai me dar um resultado chamado coeficiente de mérito. O coeficiente de mérito, quando ele é maior que 1, a segunda localização em análise, no caso aqui a B, leva vantagem sobre a primeira. Quando o coeficiente de mérito é menor que 1, significa que a primeira em análise leva vantagem sobre a segunda. E quando o coeficiente de mérito é igual a 0, em 1, nós chegamos em um equilíbrio matemático em que, levando em consideração aquelas características tanto financeiras quanto qualitativas, quando ponderadas por esse método, acabam que se tornam equivalentes. Voltando para o que eu estava explicando, para decidir entre uma localização A, B e C segundo o coeficiente de mérito, eu preciso calcular o CM de AB, de BC e de AC. E aí, fazer devida à análise lógica. Ficou um pouco confuso? Ficou um pouco embaçado? E como é que eu calculo esse tal de coeficiente de mérito? Pronto, nós vamos mais uma vez para Excel e lá você vai entender e vai poder praticar o cálculo da análise dimensional. Vamos novamente para o Excel. Esse é o exemplo que eu estou disponibilizando para vocês aqui de análise dimensional. Além do caso, das informações, eu tenho aqui os passos e aquelas informaçõezinhas sobre o coeficiente de mérito, para ele maior que 1, menor que 1 e para ele igual a 1. Bom, então como é que eu executo, né? Só para nós, antes da execução, vemos aqui que eu tenho nesse exemplo fatores que são qualitativos e fatores que são financeiros. Tá vendo? Eu tenho o preço do terreno, o preço da construção, o custo do treinamento desse pessoal, enquanto também eu confronto com o clima, rede hospitalar, que eu considero como fatores qualitativos. Tá bom? Para cada fator desse eu elenquei um peso, tá? E que não necessariamente precisa ter a soma de 1, tá bom? E com base nessas informações, nesses valores, é que eu vou executar o método, tá bom?
E eu faço da seguinte forma: eu tenho sempre que saber quais localidades eu estou comparando. Aqui no caso eu estou comparando localidade 1 e 2. Então eu executo da seguinte forma: o valor correspondente da localidade 2 dividido pelo valor correspondente da localidade 1 elevado pelo peso, né? Elevado para o peso que aquele fator recebe. E assim eu faço para todos os demais fatores, independente se eles são financeiros ou independente se eles são qualitativos. Aqui eu só arrastei, ok? E aí o que é que eu faço com esses valores aqui, dessas divisões elevadas ao peso? Eu vou multiplicar todas elas. Então eu vou multiplicar todas elas. Bom, aqui o valor que a gente teve no final, né, foi de 0,015552. Né? Vamos levar aqui só 0,0015, tá, ok? Então esse é o nosso primeiro coeficiente de mérito. Nosso primeiro coeficiente de mérito, ele é matematicamente maior que 1. Então se ele é maior que 1, então aqui nesse caso a localidade 2 leva vantagem sobre a localidade 1. Lembra que eu falei que se tivessem mais de uma localidade eu teria que sair fazendo as duplas de teste? Pois da mesma forma, se eu tivesse uma localidade 2 e uma localidade 3, teria que fazer aqui o coeficiente de mérito, no caso aqui também deu maior que 1, e também localidade 1 e localidade 3 que dá aqui maior que 1. Então, e nesses outros aqui, consequentemente, localidade 3 leva vantagem sobre a 2 e localidade 3 leva vantagem sobre a 1. Então, quem aqui seria a localidade selecionada? A 2 leva vantagem sobre a 1. Só que a 3 leva sobre a 1 e a 3 também leva sobre a 2. Então, fazendo esse joguinho de lógica rápido, a 3 seria a localidade selecionada se eu estivesse comparando 3. Tá bom? Mas se eu estivesse comparando só essas duas, seria só a segunda localidade. E aí, gostou? Ficou claro? Agora é só você praticar. Eu recomendo para você o livro do Peinado e o livro do Moreira, que tem ótimos exercícios de localização de instalações para você continuar praticando e aí ficar craque nesse assunto. Do mais, não deixe, gente, de deixar o seu like se você gostou, não deixe de compartilhar. Olha que bacana, descobrir tem um conteúdo bacana, né? Não deixe de seguir nas nossas redes sociais, e se você quiser produzindo aí na sua faculdade, na sua universidade, participando do seu evento, fazendo uma palestra, fazendo um workshop, ou na sua empresa, tanto para consultoria quanto para treinamento, só você entrar em contato aqui por meio do nosso e-mail ou por meio das nossas redes sociais, que a gente vai fazer uma excelente parceria. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de maratonar os conteúdos que a gente já tem aqui no canal, e a gente sempre se encontra aqui no Produzindo.